Acabou de sair o maior concurso do ano, o Concurso Nacional Unificado de 2025. Gente, ele é gigantesco, provas em 228 cidades no Brasil, por isso que a imprensa chama ele de Enem dos concursos, que na minha visão não faz muito sentido, mas é uma nomenclatura que estão usando, e eu tenho certeza que você está em dúvidas, né? São 9 blocos, um edital gigantesco, cheio de anexos, 3.652 vagas, e eu vou simplificar as coisas para você, cara. Se você estiver começando, se você vem de concurso de nível médio, se você vem de concurso de tribunais, se você fez o concurso da PF, agora de nível médio, simplifique as coisas e foque totalmente no bloco 9. O bloco das agências reguladoras, cargos de nível médio, 340 vagas, mais de R$ 9.700 iniciais e é um conteúdo extremamente simples. É a melhor chance que você tem de começar agora e garantir sua aprovação nesse concurso. Você vai ter um pouquinho mais de 90 dias e eu vou mostrar para você nesse vídeo como você vai estudar tudo que realmente importa desse bloco 2 vezes até a prova. Eu vou mostrar isso daqui para você em detalhes e vou fazer uma rápida análise desse edital que é complexo, que tem algumas novidades, só que eu vou falar só o essencial, tá? Pode confiar, cara. Ninguém vai fazer uma análise tão sintética e ao mesmo tempo tão aprofundada. Pode vir na minha que você passe e, claro, deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal e ative o sininho. Primeiro, gente, quero mostrar para você o mais importante, né? São 340 vagas de nível médio, R$ 9.700 iniciais, vagas espalhadas no Brasil inteiro. Já vou entrar em mais detalhes com vocês aqui em relação ao anexo, né? Falando um pouco mais sobre as vagas, sobre como que você vai estudar. Vou te mostrar, inclusive, aqui, gente, o cronograma, tá? O cronograma completo e também o mapeamento que eu fiz dessa prova. Inclusive, também, ó, um bônus para você que está me vendo agora. Clique no primeiro link da descrição e você vai ver uma aula completa com um passo a passo mais detalhado, mais estruturado, que na verdade as pessoas pagam R$ 197 para ter acesso. No Aprovação Ágil eu vou liberar de graça para vocês aqui. É um passo a passo para você, em detalhes, garantir a sua aprovação nesse concurso e ainda você vai ganhar um livro bônus, beleza? Primeiro, gente, datas, porque você precisa se inscrever nesse concurso, você precisa se programar para a prova e tudo mais, certo? Inscrições de 2/7 a 20/7. Então você tem um período relativamente curto para fazer suas inscrições e no anexo 11 você vai ver a lista de 228 cidades. Cara, tenho certeza que vai ter uma cidade próxima ou até a sua cidade que vai ter esse concurso. Então é muito fácil de se organizar, só que você precisa entender a lógica desse concurso. Nós temos aqui nesse bloco vagas no Brasil inteiro também, né? Tem uma distribuição até que legal ali entre vagas e você tem que analisar isso daqui lá no edital, no anexo 9, tá? Você vai ver as vagas e eu vou explicar isso daqui para vocês em detalhes. Vou dar um exemplo, inclusive, para você pesquisar isso com mais facilidade. Provas no dia 5/10. Então, nós temos aqui 90 e poucos dias de programação para você passar nesse concurso. E aqui é a parte prática, né? Você tem que estudar esses conteúdos e você tem 90 dias para estudar mais ou menos. Eu recomendo que você quebre esse bloco em 2 blocos de 45 dias. Na prática, você tem que aprender a fazer simulado, tá? E não é só usar questões para estudar, tá? Isso daqui é muito importante, mas o simulado é diferente. O simulado, ele mede o seu desempenho, ele mede o seu rendimento dentro de cada matéria. Essa é a função do simulado. Então, o ideal é que você tente estudar tudo do jeito que eu vou te ensinar. Se você seguir esse passo a passo, você vai conseguir estudar tudo desse concurso, tudo que é relevante, até a data do simulado. Daqui a 45 dias, 6 semanas, você faz um simulado para você melhorar o seu planejamento, para você verificar aquilo que deu certo, aquilo que deu errado e melhorar para você chegar mais competitivo na prova. Importante, gente. Você, na minha visão agora, principalmente o iniciante, você tem que se programar totalmente para a prova objetiva no dia 5/10. Eles dividiram aqui as provas. Eles vão chamar 9 vezes o número de vagas para a segunda fase. Ou seja, temos 340 vagas aqui no bloco de nível médio, o bloco 9. Eles vão chamar 9 vezes esse número para a segunda fase, que vai ser uma prova de redação para nível médio. Até por isso que é mais simples, gente. Se você escolher outros blocos ali, você de nível superior e tudo mais, você não vai ter uma redação naquele formato Enem, sabe? Tema aberto e tudo mais. Vai ser uma discursiva com base nos conhecimentos específicos. Isso daqui fica um pouco mais difícil também para o iniciante, é claro. E a prova de redação vai acontecer só no dia 7/12. Então o que eu recomendo para você, cara? Foco total na prova objetiva, depois você vai fazer ajustes para virar uma metralhadora de pontos na redação. A redação é a etapa mais importante no final das contas. Os primeiros colocados vão ter notas altas na redação, ali que você descola da manada. Só que, nesse momento, principalmente para o iniciante, simplifica as coisas, foco total na objetiva, depois você faz um ajuste, faz um intensivão aqui para a redação e você vai conseguir evoluir bastante, beleza? Agora, gente, quero fazer uma análise rápida dos elementos mais importantes do edital, inclusive quero mostrar esses pontos na tela para você. Primeiro, quero explicar para você a estrutura do concurso. Quando você se inscrever, de acordo com o item 4.4, você vai optar por um bloco temático.
Então aqui você vai optar, por exemplo, na minha visão, né, o mais simples, para o bloco 9. E quando você faz isso, você tem que optar pelos cargos e especialidades. Então você vai perceber que nesse bloco 9 nós temos a maioria dos cargos só com exigência de nível médio e você pode escolher qual que faz mais sentido para você. Pô, no bloco 9, no anexo 9, você consegue ver a descrição dos cargos e tudo mais, e eu recomendo que você faça a sua inscrição ali para todos os cargos de nível médio. Alguns bem específicos exigem técnico, sabe? Mas você consegue ver tudo isso no bloco 9. A maioria dos cargos só exigem o nível médio mesmo, nível médio de conclusão, e você nem precisa estar formado agora, tá? Você está no terceiro ano aí do ensino médio, pode fazer a prova, você só precisa lá em fevereiro, que está programada a nomeação desse concurso aqui para fevereiro. Você tem que estar com a graduação em mãos, tá? Você vai indicar lá a ordem de preferência e indicar também a cidade da realização das provas, é claro. Naquele anexo que eu mostrei para vocês aqui, tem as 228 cidades que vão participar. Importante, já tá vendo que está em amarelinho, que é o mais importante. A pessoa candidata poderá escolher todos os cargos e suas respectivas especialidades ofertadas em um único bloco temático, uma vez que as provas de todos os blocos serão aplicadas nos mesmos dias e horários. O que significa isso, gente? Você, na prática, vai concorrer a todas as vagas que tem lá naquele bloco. Então isso daqui ficou uma estrutura bem legal. Claro que você tem que só prestar atenção, né? Você vai colocar sua ordem de preferência. Por exemplo, sei lá, se é de Santos, eu vi que tem vagas ali, se eu não me engano, é na agência de saúde, não, de petróleo, acho, se eu não me engano. Tem vagas em Santos. Essa pode ser a sua primeira opção. Só que dependendo, se você não conseguir ficar lá em primeiro lugar, não conseguir pegar aquela vaga, você pode ser nomeado para trabalhar em São Paulo. Temos vagas em São Paulo, em Brasília e tudo mais. Deu para entender, né? Então é uma estrutura legal que permite que você concorra a vários cargos. Agora, eu quero entrar na parte prática, gente, que é importante para você entender. O item 8.10, ó, aqui já fala de cargo de nível intermediário. A prova objetiva será composta de 68 questões, 20 questões de conhecimentos gerais e 48 de conhecimentos específicos. Sinceramente, essa divisão aqui não faz o menor sentido, porque todas as questões têm peso 1, ou seja, todas as questões valem o mesmo. É muito comum em concursos que a parte específica tem um peso maior. Pô, tribunais, a parte de direito e administração pública normalmente tem peso 2, peso 3. Isso aqui faz muita diferença no seu planejamento. Inclusive, vou adiantar aqui para você algo que está lá no anexo 9. Ó. Você está vendo na tela aqui o mapeamento dessa prova, certo? O mapeamento, eu coloquei ali, ó, o percentual de relevância de cada matéria. Você vai ter que estudar essas matérias. Está vendo como é um concurso muito simples para esse bloco, cara? Português, realidade brasileira, que é um mix ali de atualidades, algumas coisas de ações afirmativas que eles pediram, né? Geografia, tudo mais. Noções de direito, que é só direito constitucional, administrativo e direito do consumidor, conteúdo bem simples, na verdade, para esse tipo de concurso. Matemática e regulação. E aqui nós temos uma divisão diferente de questões, né, para cada matéria. E o que importa, gente, é a relevância que está ali no finalzinho. Tá vendo? A relevância aproximada, porque aqui que você percebe o peso real de cada matéria. Regulação, por exemplo, 35% do total da prova, mais de um terço. Então, um terço do seu esforço, do seu tempo, você tem que direcionar para a parte de regulação, que é a parte bem específica. Deu para entender isso? O ideal é que você tenha um planejamento equilibrado para você tentar tirar o melhor dessa prova. Não faz sentido você aí que tem um trauma em matemática falar, nossa, eu só posso passar nesse concurso, só vou conseguir passar nesse concurso se eu virar um expert em matemática, eu vou jogar todo o meu tempo em matemática. Não, cara. Matemática aqui, ó, vai te dar no máximo 19% da prova. Sabe, você tem que ter um planejamento mais equilibrado. Deu para entender essa lógica? E na sequência também vou mostrar como que você vai estudar cada matéria. E o seguinte também, gente, já para facilitar a sua vida, ó, eu peguei e transformei a carga horária ideal, que eu vejo que é de 4 horas, né, como estudo ativo, tá? Sem estudo fofo, sem estudar com videoaula, pelo amor de Deus. Não dá tempo, gente, de fazer um cursinho com 800 horas de videoaula, com 15 mil páginas de um PDF para um concurso extremamente simples como esse. Você tem que dominar o simples que funciona, estudar com as melhores questões, eu já vou te explicar isso. Só que aqui, você tem um planejamento ali, ó, de 4 horas por dia, e fala sério, né? Vale a pena jogar 4 horas por dia em um concurso que vai te dar uma recompensa tão grande. E tá tudo distribuído de forma proporcional e ainda no domingo eu coloquei um backup de tempo aí. E claro, dentro da aprovação ágil eu prometo fazer uma análise mais completa do cronograma e como que você vai personalizar seus estudos usando esse mesmo cronograma, beleza? E aí, gente, depois da prova, algo importante, você vai ter também a prova de redação para nível intermediário, nível médio, redação em formato dissertativo argumentativo que totaliza 30 pontos, gente. A prova objetiva vale 68, certo? A prova discursiva, a redação aqui, 30 pontos. Gente, a aprovação para nomeação
tá na discursiva, tá? Você tem que virar uma metralhadora de pontos na discursiva. Inclusive, se você tiver uma carga horária melhor do que essa de 4 horas, sabe? Você tem um dia inteiro para estudar, eu já colocaria a redação desde já, cara. A redação é muito legal de praticar, porque melhora a sua interpretação de texto, você vai se sentir melhor, você vai evoluir bastante também treinando para a redação. E aí eu recomendo que você siga com as mentorias do Aprovação Ágil, que nós temos lá para a galera do VIP, e também sempre libero como um bônus para vocês as mentorias com o Daniel Vícola. Você vai virar uma metralhadora de pontos na redação, e isso vai ter reflexos ali na matéria de português, é claro, na prova objetiva e nas outras matérias, até na forma como você aprende. E importante, gente, aqui está muito claro que não vai ser uma redação com base nos temas específicos, vai ser uma redação aberta, porque você percebe isso daqui pela estrutura do edital. Quando eles falam lá de nível superior, dá uma olhada no item 8.27. A avaliação das provas discursivas considerará como critérios o domínio dos conhecimentos específicos, que corresponderá a 50%, e português 50%, mas ele está falando de nível superior. Quando ele fala de redação de nível intermediário, ele fala 100% da nota será referente ao uso da língua portuguesa. Ou seja, é um critério mais simples de análise. Então, é muito simples, você tem que focar no simples. Gente, quem passa em concurso é quem foca no simples. A gente vai ter um monte de questão extraordinária, toda prova é isso. Só que, cara, essas questões você pode errar. Quem não erra no simples vai muito bem. E na redação é a mesma coisa. Você tem que focar no simples que funciona. Quem domina esse fundamento aqui e segue isso, né, como uma regra para a vida do concurseiro, você vai ter resultado. Confia no passo a passo, beleza? Eu fiz isso e passei em um monte de concurso. Você pode errar naquilo que é extraordinário, você não pode errar no simples. Leve isso para sempre no seu coraçãozinho, fechado? E aqui o que eu já adiantei para vocês, né? A fase 1 do concurso nacional unificado buscará classificar 9 vezes o número de pessoas candidatas por vaga em cada bloco temático. Então, essa é a lógica, tá bom, gente? Você vai ter que ficar bem posicionado para ter uma nota ainda melhor lá na redação. Então, sinceramente, o que eu recomendo como planejamento geral é isso. Se você tem até 4 horas, cara, foco total na prova objetiva. Seja um especialista até a data da prova objetiva, só a prova objetiva. Se você tiver uma carga horária maior, pega e já inclui ali também uma redação, porque você vai adiantar, né, um conteúdo que vai ser muito importante também, que vai ser uma etapa importantíssima, mais importante até na minha visão, certo? A primeira fase normalmente só abre ali uma chancela para você conquistar a nomeação mesmo com a redação. Só que, se você tiver uma carga horária de 6 horas, você consegue, claro, estudar mais forte para a prova objetiva ainda e também fazer esse ajuste já, antecipar um pouco ali o que você precisa aprender para a prova discursiva. E o que você está vendo na tela aqui, gente, são as informações dos cargos que nós temos ali dentro do bloco, certo? Do bloco 9. Eu peguei isso daqui de exemplo, ó, o B903B, tá vendo ali em cima? Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Você tem que olhar especialmente o que está em amarelinho, tá? Para você tomar a decisão de qual que vai ser a sua prioridade de cargos ali. A formação exigida, né? Esse daqui, por exemplo, só exige o certificado de conclusão histórico escolar de curso de nível médio. Ou seja, você fez o nível médio, né? Você está pronto. Você preenche os requisitos do cargo, basicamente. Alguns outros cargos exigem ali uma formação técnica, tudo mais, especialmente ali na ANAC, na parte de telecomunicações também. Então, nas outras agências tem sido mais tranquilo aqui, de acordo com o edital, eles só vão pedir o nível médio. E também dê uma olhada, é claro, na parte do local de exercício, porque esse concurso, gente, eu vi muita gente perdida em relação a isso. Você tem provas em todos os lugares do Brasil, cara, muito fácil fazer a prova. Só que depois, quando você for nomeado, você vai ter que mudar, você vai ter que trabalhar, né? Para você receber ali os quase 10 mil reais iniciais, você vai ter que trabalhar, concorda comigo? E você vai ter que viajar, você vai ter que se mudar. Porque, por exemplo, essa vaga aqui é para Brasília, Distrito Federal. E aí, dê uma olhadinha legal nessas localidades para você decidir qual que vai ser a sua ordem de prioridade. Lembrando que você vai poder concorrer a vários cargos, você coloca ali a sua ordem de prioridade, tá? E importante, gente, agora eu quero entrar em uma parte mais prática dos estudos, tá? Você está vendo aí o mapeamento da prova. São essas matérias que você tem que estudar. Língua portuguesa, realidade brasileira, noções de direito, matemática e regulação. Fechado? Entenda uma coisa, cara. Língua portuguesa e matemática são as matérias consideradas básicas para aquilo que importa. Esquece a nomenclatura de editais. Nesse concurso aqui, língua portuguesa e matemática são matérias básicas, isso daqui de acordo com a estrutura da aprovação ágil. Matérias básicas, você vai focar totalmente na banca, cara. Esquece o resto do mundo. Você vai trabalhar só com questões e engenharia reversa, que é o estudo pelas questões. Você não vai só marcar a alternativa que você acha que é certa, acertei, errei e seguir em frente. Isso daqui não é estudar. Você vai estudar o pano de fundo da questão, principalmente quando você errar, porque é ali que você tem a chance de aprender. A gente tem milhares e milhares de questões da FGV de nível médio. Você vai focar nas
as questões da FGV de nível médio, claro, tentando se alinhar sempre aos tópicos, né? Português você não precisa se preocupar muito. Matemática até faz sentido você dar uma olhadinha nos tópicos ali, seguir com a estrutura das provas recentes, mas também não faz muita diferença no final das contas, que o conteúdo aqui é bem amplo de matemática. E assim, foco total na banca, gente. Aqui, o MGI, né, o Ministério de Gestão e Inovação, cara, ele não quer saber muito ali o que eles vão pegar, eles não têm um direcionamento tão claro. Aqui a banca mata no peito, isso aqui é histórico em concursos, e resolve ali, vai ser uma prova padrão FGV em português e matemática, tá? Realidade brasileira, cara, é uma novidade. Você já tem que dar uma olhada legal ali na última prova do CNU e a gente vai ter esse principal norte. Só que realidade brasileira é um mix ali, né, de geografia, atualidades, história brasileira, tudo mais. Então a gente pode analisar essas provas anteriores também usando mais critérios. Aqui a gente já está indo para aquela análise específica. A gente tem um material completo, né? O material enxuto já está sendo atualizado para vocês aqui de acordo com o novo edital. A gente acertou muita coisa, né? Praticamente tudo, na verdade, no pré-edital. Ninguém mais fez isso, né, gente? Confia, vem na nossa que você passa, tá? E assim, já estamos fazendo esse ajuste e vamos liberar para vocês. Quando a gente fala das matérias específicas, gente, realidade brasileira, noções de direito, regulação, que é uma matéria bem específica de agências reguladoras, aqui as agências têm uma influência muito maior. É claro, o MGI também, porque aqui é aquela parte específica do órgão, né, da autarquia, da instituição. Então, aqui a banca tem que olhar para os concursos anteriores, independentemente da banca. Você vai perceber um padrão. Aqui você pode, é claro, usar também o elemento da banca, né, que vai criar as questões. Ela tem ali um padrão próprio nesse tipo de matéria, mas ela é muito influenciada pelo último concurso do CNU, também pelos últimos concursos de agências reguladoras. Não tivemos concurso na prática ali de agências reguladoras de nível médio. Né? Faz tempo que a gente não teve concurso no CNU, não teve. Faz muito tempo que a gente teve esses concursos, então até por isso que é uma grande oportunidade. E aqui você tem que olhar esses elementos. Não adianta ficar bitolado só na banca. Aqui você tem que olhar para as provas recentes. E é exatamente isso que a gente faz nos materiais enxutos. E aqui eu recomendo um planejamento mais equilibrado para você. O conteúdo não é tão extenso, gente. A parte de realidade brasileira é um conteúdo que é até difícil de você controlar, né? Um conteúdo muito amplo ali. Eles podem pedir sei lá o quê, sabe? Tipo, é muito amplo. Eu não gosto, na verdade, desse tipo de conteúdo dentro de concurso, porque entra um pouco na subjetividade. Isso daqui nem poderia, às vezes, algumas coisas que eles cobram, ser cobrados ali numa prova objetiva na minha visão, tá? Mas a gente faz o melhor que dá e você estuda com o padrão das melhores questões e com o material enxuto que já está totalmente alinhado com o melhor que a gente pode fazer. Noções de direito, gente, você vai ter que estudar com base no último concurso do CNU e em concursos parecidos. Aqui você pode pegar até provas recentes de tribunais, ministérios públicos da FGV. Aqui é importante, eu acho, você entender o posicionamento. É um concurso de nível médio, gente. A tendência é que eles cobrem muita lei seca, conteúdo simples ali de direito administrativo naquela parte mais doutrinária clássica, beleza? E em regulação, gente, não tem muito para onde correr. Regulação é um mix de administração pública e direito administrativo na prática, com alguns conceitos, é claro, que são bem aplicados ali pelas agências reguladoras. E aqui você consegue extrair o padrão das últimas provas de agências reguladoras. A gente consegue tirar bastante coisa também das provas recentes, talvez de tribunais aqui, até de nível superior, né, para qualquer área, na parte de administração pública, que toca um pouco aqui a parte de regulação. E não tenham dúvidas, gente, regulação aqui, mesmo que a estrutura do edital não mostre muito isso, tem muita legislação. Você tem que estudar a legislação que, claro, ali forma a base das agências reguladoras. Tem a parte de direito constitucional e tem a parte também de legislação, e isso tudo estará dentro do material, além, é claro, dos conceitos principais ali de regulação, propriamente dita, e de administração pública, que tem muitos conceitos que fazem sentido você ter esse domínio. E também, claro, as questões recentes você tem que estudar de administração pública do que faz sentido para esse edital. É simples, gente. Foco no simples que funciona e esse daqui é o melhor norte, tá? Você consegue também achar muitas questões recentes de agências reguladoras e na hora de pensar nesses tópicos que tocam um pouco ali a administração pública, cara, o que eu recomendo? Questões até da FGV recentes na área de tribunais, de ministérios públicos, porque eles acabam pedindo bastante isso, principalmente para técnico judiciário. Acho que é o melhor norte que você pode seguir para conquistar a aprovação nesse concurso, fechado? E claro, gente, aqui, né, é um vídeo rápido, um overview praticamente aqui do edital, do que você tem que fazer. E eu recomendo que você faça parte aqui do curso completo da aprovação ágil, que você vai ter uma estrutura muito mais completa para ter esse estudo prático, porque não faz
faz sentido você ficar agora focando em videoaula, gente, sua prova vai ser escrita. Não faz sentido você pegar um PDF com um conteúdo pesadíssimo de administração pública, que é o que eles vão fazer, com 15 mil páginas para um concurso relativamente simples, tá? Então, foco naquilo que importa, estude com as melhores questões, você tem que extrair a lei de Pareto e todos esses fundamentos eu vou ensinar para vocês, ó, no workshop que eu vou liberar de graça, que normalmente as pessoas pagam R$197 por esse conteúdo, eu vou liberar de graça para vocês aqui com uma análise muito específica do CNU, desse bloco 9 para as agências reguladoras, fechado? E agora eu quero saber o que você tem de dúvidas. Você vai fazer esse concurso? Você não vai fazer? Pretende fazer outro concurso? Lembrando que a gente tem um monte de TJ rolando agora, na mesma época, sinceramente, não dá para conciliar. Quem tentar conciliar vai dar um tiro no pé. Ou você escolhe o CNU, ou você escolhe aqui, ó, TJ Paraná, TJ Pernambuco, TJ Rio de Janeiro, todos eles terão provas próximas, tá? Em São Paulo também a gente pode ter o TJ São Paulo. Nesse momento você tem que ser um especialista, tá? O CNU é uma grande oportunidade? É. É a melhor para os iniciantes? Não. Não. Acabei de fazer um post no X sobre isso. Sinceramente, para o iniciante, TJs. Remuneração aqui, ó, TJ Paraná, gente, 9.500. Na minha visão, estrategicamente, até pensando em concursos posteriores, é melhor. Porque você está posicionado na área de tribunais. O CNU é um concurso diferentão. É um laboratório, gente. Sério mesmo. É o segundo CNU. O CNU ainda é um conteúdo mais imprevisível. Quando a gente vai para tribunais, policiais, a gente já tem uma estrutura mais montada, né? Uma estabilidade mais clara aqui dentro dos concursos. Faz parte do processo, beleza? Mas eu quero saber se você tem alguma dúvida, quer que eu faça mais algum vídeo, comente aqui que eu prometo, junto com a equipe da Aprovação Ágil, ajudar todo mundo. Fechado? Gostou do vídeo? Deixa a sua curtida. Não gostou? Deixa a sua descurtida e me conte por quê. Não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. Claro, faça a sua inscrição no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tem alguma dúvida sobre o CNU, também pesquise vídeos anteriores aqui, põe Bitolei CNU, você vai ver alguns conteúdos que eu já fiz sobre esse concurso e também, claro, siga o Bitolei em todas as redes sociais e baixe o aplicativo da Aprovação Ágil, tá? Eu recomendo que todo mundo também que queira acelerar os estudos, dê uma olhada no workshop que eu fiz do CNU, no pré-edital mesmo, pode ser, porque esse planejamento que eu fiz pré-edital tá muito alinhado, gente. É o mesmo conteúdo, a gente acertou praticamente o edital inteiro. Então, o pré-edital, essa análise pré-edital também vai ajudar muito você nesse concurso, fechado? E claro, se você clicar no link da descrição, você vai ter sempre o conteúdo atualizado e vem na minha que você passa. Eu garanto que a única chance que você tem de passar nesse concurso é seguir nesse passo a passo, cara, estudar de forma ativa. Os especialistas em concurso já estão fazendo isso, gente. A sua única chance, se você está começando agora, é estudar como os especialistas. Para de frescura, para de, não, eu sou iniciante, eu tenho que começar devagarzinho. Não, você tem que começar com foco em resultados. Não cai nessa ladainha que você precisa de 4 anos para passar no concurso. Não, eu passei no primeiro. Vim de escola pública, conheço pessoas, né, que trabalharam comigo que tiveram resultados mais rápidos. Por que você tem que ficar sofrendo tanto? Não tem. Fechado? Vem na minha que você passa, entenda esses fundamentos e você vai ter uma vida muito mais fácil como concurseiro. E vai ser logo concursado. Fechado? Um abraço, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.